muito empolgado com aquilo que Deus tem feito e vai fazer no nosso meio. Eu queria agradecer a Deus nesse momento por tudo que Ele tem para nossas vidas. A gente pode ver isso profeticamente com os olhos de Deus. Ele olha assim para a gente já pronto, já assentado nas regiões celestes, reinando com Ele em Cristo, participando das bênçãos que Ele já separado e prometido para nós. Então a gente pode agradecer por tudo isso, pode louvar o nome do Senhor por tudo isso. Cabeça ou cauda, eu queria falar sobre esse assunto, continuar falando sobre o reino de Deus e tocando nessa questão. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 28, no verso 13. Abra comigo aí, Deuteronômio capítulo 28, verso 13. É um dos textos que nós vamos ler nessa noite. É uma promessa de Deus ao povo de Israel, lá no início da formação do povo de Israel como nação. E Ele dá essa promessa junto com outras mais, no capítulo 28 de Deuteronômio. E o Senhor fará de ti a cabeça e não a cauda, e só estarás em cima e não estarás debaixo, se ouvires os meus mandamentos do Senhor teu Deus, que te ordeno neste dia, para que os observes e os cumpra. Como eu disse, esse texto do Deuteronômio 28 é um texto para Israel, é um discurso de Moisés, o último dele. Moisés está já quase morrendo e ele faz esse discurso de encerramento, já introduzindo a nação de Israel, que ficou 400 anos lá preso no Egito como escravo, e aí Deus libertou o povo, trouxe uma libertação sobrenatural. Lembram-se das pragas, do Mar Vermelho se abrindo e tudo mais. Caminharam durante 40 anos no deserto, estavam lá por causa da desobediência, estavam lá por causa da rebelião no coração, estavam lá porque afrontaram o Senhor, e Deus quis fazer uma limpa naquela igreja, naquela nação chamada Israel. Então Deus fez com que algumas coisas acontecessem. Agora ele estava na iminência da entrada para a terra prometida, para a promessa de Deus, para o cumprimento de tudo aquilo que Deus tinha dado a Israel. E Deus fala assim: vocês serão cabeça e não cauda. E esse discurso é separado em duas partes. Uma, ele diz: olha, Israel, vocês têm condições de ser cabeça e não cauda, vão receber bênçãos, e vocês não serão amaldiçoados. Mas aí na segunda parte ele diz: bem, olha, isso tem um porém, tem algo que precisa ser feito para que isso não aconteça. Obediência, obediência. Obedeçam os meus mandamentos e eu colocarei vocês como cabeça. Honre o meu nome, mostrem a minha santidade na vida de vocês e eu colocarei vocês como cabeça. Caso contrário, vocês serão cauda. Caso contrário, vocês estarão em último lugar. Caso contrário, vocês não terão espaço diante das nações, diante dos povos, diante das famílias da terra, para demonstrarem, para terem oportunidade de demonstrar a grandeza do meu nome. E essa expressão, cabeça e não cauda, é uma expressão, ela é uma expressão oriental, para descrever uma autoridade, um poder, uma dignidade, uma excelência, um reconhecimento diante das nações. Ser cabeça significa ser reconhecido, ter uma autoridade, ter um poder, ter uma palavra, ter uma direção para as outras nações. Era a mesma coisa que Deus estava falando assim: olha, eu vou colocar vocês lá como cabeça para dar direção, para ser uma bússola para as outras nações, para mostrar como é que viver com Deus vale a pena, como é que viver com Deus de fato faz com que as coisas aconteçam, as bênçãos acontecem e realmente existe só um Deus e não existe outros deuses. Essa era a proposta de Deus.
Esse era o discurso, esse é o resumo do discurso. Então tinha duas alternativas, ou ser bem-sucedido ou fracassado, ou ter vida ou ter morte. E Deus estava derramando essa promessa para que Israel tivesse um papel importante diante das nações, uma terra agora onde pudesse plantar, colher. Eles não tinham essa experiência ainda como nação, só como famílias. Quando o Jacó saiu da terra há 400 anos atrás, agora eles tinham uma oportunidade de ver, de entender e de expressar o reino de Deus nessa terra, para que as nações todas pudessem ver. A gente sabe da história de Israel durante todo o tempo. Israel desobedeceu e eles sempre se tornaram cauda. Na grande parte da história de Israel, eles eram cauda. Eles desobedeciam os mandamentos de Deus e eram escravos novamente, eram saqueados, eram roubados, eles tinham problemas mil por conta da desobediência. Alguns relances desse momento de obediência, quando Davi surge, como Salomão surge, e ele se torna um cabeça, onde as nações vinham até eles para conhecer a sabedoria, as riquezas e conhecer o Deus verdadeiro a qual Israel servia. Essa era a grande proposta de Deus no Velho Testamento. Esse é um texto muito mal compreendido, principalmente para a teologia da prosperidade. Ela pega esse texto, ela deturpa esse texto, ela usa esse texto, ela introduz um humanismo nesse texto e diz: olha, nós podemos ser muito abençoados, aliás, nós temos essa promessa, e o nosso relacionamento com Deus é a base da troca. Eu dou, Deus dá. Eu faço, Deus faz. Então, eles foram seduzidos, a teologia da prosperidade seduziu os homens a pensarem em dinheiro e reduziram o relacionamento com Deus em bênçãos materiais. Muito bem, essa é uma expressão, um texto fora do seu contexto, um erro, e o certo e a verdade é que Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo dele. E todo crescimento, desenvolvimento sadio que alguém pode ter, próspero que alguém pode ter, está em Jesus, está nele. Efésios capítulo 4, verso 15 diz que nós somos um corpo em Cristo bem ajustado, onde ele é o cabeça, e nós crescemos bem, crescemos prósperos, crescemos abençoados. Estamos debaixo da cabeça que é Cristo. Estamos debaixo das bênçãos. Todas as bênçãos que eu preciso estão nele. Todas as bênçãos estão em Jesus. Quem descobre Jesus como a bênção, descobre tudo. Não vai atrás de nada. Não vai atrás das outras coisas. Não vai atrás da religião. Ele entende Cristo como tudo, como cerne, como cabeça que supre todo o corpo. Então, o texto está na essência, o texto de Deuteronômio está falando, está dizendo, não nesse aspecto de Cristo cabeça, e nós também podemos ser cabeção. Não está falando sobre essa questão. Está falando que nós somos o corpo, mas a cabeça aqui é uma forma de dizer que nós podemos influenciar áreas nesse mundo. Nós devemos influenciar as pessoas nesse mundo. Nós precisamos estar em lugares certos para influenciar as pessoas nesse mundo. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus íntimo, profundo, que nos faça espelhos de Cristo nesse mundo e reflitam Cristo em várias áreas, em várias dimensões desse mundo. Vamos ver algumas figuras, algumas coisas a mais que vão poder nos ajudar a compreender como ser isso. Jesus trata várias vezes sobre esse assunto de ser o primeiro, de estar na frente,
E Jesus nunca recriminou os discípulos por pedirem que eles fossem os primeiros. Por exemplo, lá em Marcos capítulo 10, versos 35 a 43, quando Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, se aproximaram de Jesus e falaram: olha, nós queremos que o Senhor faça algo para nós. E é uma oração que nós queremos fazer para você, Jesus. E Jesus fala: então faça essa oração, peça o que vocês querem. Nós queremos assentar, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus olhou para eles, falou: olha, não compete a mim, eu não tenho essas cadeiras à disposição. Compete a Deus Pai, dar a quem possa sentar nessas cadeiras. Mas por acaso vocês podem experimentar o que eu vou experimentar? Por acaso vocês podem experimentar o batismo que eu vou experimentar? Eles falaram até: claro. E Jesus estava pensando, em vez das cadeiras, as cruzes que seriam colocadas do seu lado, onde os ladrões foram crucificados. Por acaso vocês vão poder suportar o que eu vou suportar? Por acaso vocês vão poder passar pelo que eu vou passar? Eles falaram: sim, nós podemos. Eles não tinham a compreensão do que eles estavam falando. Porém Jesus: bom, é isso mesmo, vocês vão passar por algumas dificuldades, sim. Mas pense em algo. Nessa hora, os demais discípulos, 10 discípulos, ficaram bravos com Tiago e João. Muito bravos. O que esses caras estão pensando que eles são? São especiais assim? E eles começaram a ficar irados com o Tiago e João, que pediram para eles sentarem no reino de Deus, à sua direita e à sua esquerda. Jesus chamou todos no texto e disse o seguinte: olha, os gregos, os gentios, os incrédulos, os que não conhecem a Deus, exercem senhorio entre eles. E eles têm autoridade entre as pessoas. Mas não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será o vosso ministro, ou escravo. Essa é uma palavrinha no grego chamada huperetes. E João vai ver rapidamente sobre ela. Quem quiser tornar-se grande, o primeiro, se assentar nas cadeiras, tem que ser escravo, ministro um do outro. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Os discípulos não tinham conhecimento do que Jesus estava dizendo. Tanto é que eles fazem mais 2 vezes, no capítulo 18, no capítulo 20, a mesma consideração. Quem vai sentar no seu lado? Jesus? Mas eles ouviram uma resposta de Jesus, sem Jesus recriminá-los. Há possibilidade de ser maior no reino? Há possibilidade de ser maior no reino. Quem é maior no reino é quem serve. E a palavra huperetes é um escravo muito específico, que Paulo usa também lá em Corinto, dizendo de um escravo que era aquele remador das galeras romanas, que ficavam nos porões. Algumas galeras tinham a parte de cima, o porão, e o porão mais baixo. Aqueles morriam primeiro quando a água entrava. E Jesus disse assim: vocês querem ser maior? Vão lá para baixo. Sejam esses escravos. Sirvam ali, Impulsione os demais. Impulsione as pessoas. Quer ser o maior no reino? Sirva como um escravo de uma galera romana. Essa é a palavrinha que aparece ali. E Jesus então coloca aquela filosofia da teologia da prosperidade por água abaixo, dizendo: o maior é o que serve. Eu, o Filho do Homem, não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Outra ocasião, em Mateus capítulo 18, versos de 1 a 2, eles perguntaram: quem vai ser o maior no reino? Quem vai ser o cara?
quem vai ser o cara que tem mais like, né, mais curtida no céu? Quem vai ser o maior? E Jesus disse assim, olha o que ele diz no capítulo 18, verso de 1 a 5. Chegaram a Jesus, os discípulos, e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criancinha, pegou uma criancinha, colocou no meio deles e disse, na verdade eu vos digo que, se não vos converteres e não vos tornardes como uma criancinha, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, todo aquele que se humilha como uma dessas criancinhas, é o maior no reino dos céus. Grande mistério para os discípulos de Jesus. Jesus diz assim, olha, o maior é o que serve, é o que ama, é o que o vive em humildade. E ser humilde não significa ser fraco. Ser humilde não significa ser fraco. Ser humilde é viver na dependência da força do Senhor. Jesus diz assim, quer ser o maior? Dependa de mim. Quer ser maior? Se aproprie da minha força, não use a sua força, se aproprie da minha força. Ser humilde significa se inclinar ao vento, ao sopro do Espírito Santo. Que a palavra ali é ruach, o Espírito é sopro. O Senhor soprou o seu Espírito em Adão. O Senhor soprou o Espírito sobre os discípulos. Ruach. Me lembro daquelas historinhas que eu ouvia na minha infância. Uma delas é a do carvalho e do caniço, né? Onde o carvalho altivo, seguro de si mesmo, forte, imponente, diante de um vendaval não se curvou. Mas o caniço, aparentemente fraco, frágil, se curvava em cada rajada de vento. Até que um momento o grande carvalho quebrou ao meio. E o caniço, depois do vento, continuou em pé. Quem é humilde é aquele que vai diante do sopro do ruach, do Espírito de Deus, e se curva, se submete. Reconhece que nele há força, que nele há salvação, que nele, só nele nós podemos ter algo. Que nele e só nele nós podemos ser cheios. Então, todo homem que se coloca à disposição de Deus, pode experimentar o ruach, o sopro de Deus, a força de Deus, o mover de Deus. E depois, mais tarde, no capítulo 20, versos 28, não contente com as coisas, os discípulos chamam a mãe deles. Eles fizeram duas perguntas para Jesus. Primeiro, quem vai se sentar à direita e à esquerda? E não contentes, perguntaram quem vai ser o maior? E não contentes ainda, vão apelar para a mãe. Chamaram a mãe, o Tiago e o João, chamaram a mãe, para a mãe, olha, lembra Jesus, eu fiz um prato de sopa, né? Puxa, eu tratei você tanto carinho. Olha, o Pedro, o João e o Tiago são dois discípulos bacanas, hein? Pedro é meio atravessado, né? O Judas duvidoso, mas o Tiago e o João, faça o seguinte, dá uma cadeira para cada um ao seu lado. O Jesus fez a mesma resposta. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O próprio João, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 6, diz assim, aquele que diz estar em Jesus, ser um seguidor de Jesus, deve andar como ele andou. Então, quando eu reconheço a minha identidade, quem eu sou em Jesus, eu sou o Filho de Deus, eu sou um discípulo de Deus. Quando eu reconheço isso, eu estou dizendo, eu sou cabeça e não cauda. Eu sou cabeça e não cauda. Porque eu entendo a perspectiva correta desse termo.
O Salmo 101, verso 1 diz assim: o Senhor disse ao seu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha sobre os seus pés, como estrado dos seus pés, os seus inimigos. Nós já recebemos todas as bênçãos de Jesus, Efésios capítulo 2, verso 6. Sabe uma prateleira com tudo que você precisa para a sua vida? É isso que Paulo diz: nós já recebemos em Cristo Jesus, em Jesus tem tudo. Tudo que eu preciso para a minha vida, eu já recebi, já fui abençoado em Cristo Jesus, com toda a sorte de bênçãos espirituais. Eu tenho a graça, o poder de Jesus, eu estou assentado já à direita de Deus. Efésios capítulo 2, verso 6, diz que eu já estou assentado à direita, e já tenho um lugar, você já tem um lugar. Nós já estamos assentados à direita de Deus em Cristo Jesus. Quem não entende Cristo quer um lugar. Quem entende Cristo já está em Cristo assentado à direita de Deus Pai. Amém, queridos? Não tem outra coisa para pensar. A gente tem que deixar Deus mudar nossa mentalidade. A gente tem que ser cabeça nesse mundo. A gente tem que ser influenciador nesse mundo. Nós somos chamados para ser cabeça, onde vamos manifestar o amor, a presença, o poder de Deus, o propósito de Deus. As pessoas que estão por aí sem esperança. O mundo está sem esperança, e quem vai lavar os pés do mundo, quem vai servir o mundo é a igreja. Somos nós, que entendemos a nossa identidade, sabemos quem nós somos em Cristo, somos amados por Deus, entendemos do amor de Deus, compreendemos quão amados somos, e quão seguros somos desse amor. Não tem disputa, nós somos a cabeça, nós estamos nesse mundo para influenciar. E eu queria usar algumas figuras agora para terminar. A primeira figura é sobre portões. Quando a Bíblia fala de portões, ela está falando de um símbolo de uma entrada, de uma influência. Portões davam acesso às cidades, ok? Pense numa cidade antiga, murada, com portões. Os portões davam acesso à cidade. Muito bem. Lá estava um portão, e sempre num portão dessas cidades havia uma pessoa, ou mais de uma pessoa, assentada ali. O que ele fazia? Julgava os casos. O que ele fazia? Influenciava as pessoas. O que ele fazia? Permitia ou não a entrada delas. O que ela fazia? Dava às pessoas acesso ou não. Então, quem se assentava, quem ocupava o ambiente do portão, sempre era uma pessoa com autoridade. Deus nos chama para assentar nesses portões. Você encontra na Bíblia, em alguns textos no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, falando sobre isso. Mas você encontra o Jó assentado no portão, julgando as causas, influenciando a sua cidade. Você encontra o Ló, lá em Sodoma, julgando os casos e permitindo ou não a entrada. Você encontra as autoridades fazendo isso. E montanhas também um outro símbolo. Montanha tem um símbolo de poder e de reinos nesse mundo. Por exemplo, quando Jesus foi tentado no deserto, ele foi levado por Satanás a um monte, e Satanás mostrou todos os reinos deste mundo, e diz assim: se você se inclinar, se ajoelhar, eu darei a você todos os reinos deste mundo. Montanhas falam de acesso, portas falam de acesso e influência. Montes também falam de encontros com Deus. Montes onde Abraão sacrificou Isaque e Deus falou com ele.
monte onde Moisés recebeu as leis, Monte Sinai, monte onde Jesus, ele se transfigurou num corpo glorificado, Monte Hermon, monte onde ele se assentou com os discípulos e deu todo o material do reino de Deus, a mensagem do reino de Deus para os discípulos. Ele se assentou numa montanha, o sermão da montanha, monte onde ele subiu ao céu, Monte das Oliveiras. Monte fala de encontro com Deus. Monte fala de acesso às nações. As montanhas têm portais, portas, onde nós podemos influenciar. Acompanhem comigo. Quando Jesus nos chama de sal e luz desse mundo, Ele nos está dando uma direção. Nós precisamos influenciar, porque a luz influencia as trevas, e o sal, todo tipo de comida. Há algumas áreas da sua vida que você pode influenciar. Por exemplo, tem pessoas aqui que podem influenciar na área da educação. Tem pessoas aqui que podem influenciar na área da saúde, saúde emocional, saúde mental. Tem pessoas aqui que podem influenciar na área dos negócios. Tem pessoas aqui que podem influenciar na área da moda, na área da justiça. O que Jesus nos convida a ser é subirmos as montanhas, termos um encontro com Ele, influenciarmos as áreas em que nós estamos plantados. Tem pessoas aqui que podem influenciar nas repartições públicas. Tem pessoas aqui que podem influenciar na área da política, na área da segurança. Porque o Senhor Jesus nos convida, nos chama a ocupar os montes, a sermos influenciadores, a termos um encontro vivo com Ele e termos experiências com Ele ao ponto de irradiarmos, de transmitirmos, de mostrarmos a pessoa dele na nossa vida. Sube a sua montanha, tenha um encontro com Deus, influencie a sua cidade, a sua região. Tem pessoas aqui que estão andando com grupos de bicicleta, de moto, de academia, e você pode ser um influenciador nessas áreas. Não há lugar onde você não possa ser sal e ser luz. Num condomínio do seu prédio, você tem Deus no seu coração, você tem a pessoa de Jesus, você tem tudo que você precisa. Por isso Jesus chama você de uma cidade iluminada sobre um monte. Eu não posso esconder uma luz debaixo de um cesto. Eu tenho que colocar essa luz no lugar mais alto, na cabeça, na montanha, na área de influência, onde todas as outras coisas vão ser influenciadas. A escuridão vai acabar e eu vou poder ver as coisas. Ser cabeça e manifestar a glória, a luz do Senhor Jesus, onde você está. Então, ser cabeça é isso. Ser cabeça também, como Jesus fala, é ser sal nesse mundo. Além de dar sabor, o sal naquela época era usado para parar o processo de empodrecimento, de deteriorização dos alimentos. Sal interrompia o processo de morte ou de apodrecimento. É isso que Jesus nos chama, para barrar, para impedir que a podridão desse mundo continue. Jesus nos chama para dar um basta. As pessoas não têm cabeça e nós precisamos ser cabeça. As pessoas não têm direção e nós temos a direção. As pessoas não têm luz
E nós temos luz, as pessoas estão apodrecendo sem a vida de Deus. E nós temos a solução para impedir esse processo. Ló, em Sodoma, estava nas portas, mas ele não influenciava. Ele apodrecia com a cidade. E Jesus falou assim, se a gente é sal e não se torna sal, a gente vai ser jogado na terra para ser pisado pelos homens. E Jesus sabia o que estava falando, porque no inverno em Israel, chovia, ficava muita lama, nevava em algumas regiões e estava muito escorregadio, eles jogavam sal. Um sal que perdia a sua qualidade, jogavam na terra e os homens então pisavam nesse sal. Nós não multiplicamos mais nossas células porque nós não subimos os montes. Nós não subimos mais os montes para o encontro com Deus e conquistar os portões, as montanhas. E Deus nos chamou para influenciar e discipular as nações. Por isso Jesus nos chama de sal e luz. Somos o sal da terra. É um choque de cidades, ou um choque de mundos. O reino de Deus e o reino desse mundo. Há um choque todos os dias na minha e na sua vida. E nós temos que decidir se vamos ser cauda ou cabeça. Nós fomos chamados para ser cabeça e não cauda. Deus nos chama, Deus nos convida a mudar nossa mentalidade, a mudar o nosso jeito de pensar. Ele diz, para encerrar, em Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 11, que haja em vocês a mesma mente, ou que tenha em vocês uma mesma mentalidade que houve também em Jesus Cristo. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual, e a palavra igual aqui é isos, do triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? Um triângulo, 3 lados idênticos, perfeitamente idênticos. E o Paulo está dizendo assim, Jesus não quis ser igual a Deus, ele esvaziou-se, fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, de um escravo, de um ruperetes, de um escravo de uma galera romana no último porão do navio, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, das coisas do céu, das coisas da terra, das coisas debaixo da terra, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso. É para isso que nós somos chamados, para ter a mesma mente de Cristo. Para ter a mesma mente de Cristo. Para pensar como Cristo pensa. Sermos influenciadores nesse mundo tão longe de Deus. E nós que temos Deus, precisamos experimentar um monte de Deus. Precisamos ter um toque de Deus. Precisamos ser transformados por Deus. Precisamos ser envolvidos pela presença de Deus. Precisamos receber do amor, da justiça, da paz que Ele nos dá, para podermos ficar nos portões dessa cidade, das áreas de influência a qual Deus nos colocou. Você não está lá porque você se colocou, Deus te colocou lá, para que você diga assim, é assim que se julga um caso. É assim que se anda de bicicleta. É assim que anda de moto. É assim que se dirige nessa cidade. É assim que se se faz uma cobrança. É assim que se vende um produto. É assim que a gente ama as pessoas.
É assim que a gente lava os pés das pessoas, para que as pessoas possam ver Jesus em nós. Sal e luz, é isso que o Senhor nos chama. Amém, queridos? Vamos ficar em pé?